dia, sexto ano. Hoje a gente está num cenário completamente diferente. Hoje a gente está na minha casa, principalmente na parte onde eu estudo. Se vocês estiverem conseguindo ver, tem vários livros aqui. Então, a gente vai dar seguimento à nossa aula. Esse conteúdo que vocês vão ver hoje, ele vai estar no caderno 2 de vocês. Se o seu livro não chegou, ou se você não tem um caderno 2 ainda, você pode ter acesso pelo aplicativo Plural, se você já recebeu o seu login e sua senha. Ok? Então vamos lá. Mesopotâmia. Bom, inicialmente a gente tem que observar o quê? O que significa Mesopotâmia? O próprio nome dele, recebe-se esse nome Mesopotâmia por estar entre os rios. Significa entre os rios, mas que rios são esses? Tigre e Eufrates. Bom, Mesopotâmia, meso significa entre ou no meio de, e potamo significa rios. Então, Mesopotâmia, Mesopotâmia, os povos do rio, entre os rios. Então, eles vão receber esse nome justamente porque eles vão estar entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, os dois são rios perenes. O que é isso? Se você viu já em geografia isso, considere, mas se você ainda não viu, rios perenes são rios que nunca desaparecem. Por exemplo, existem rios intermitentes. Rios intermitentes são rios que um dia ele existe e quando é período de seca ele não existe mais, ele desaparece. É como se não tivesse rio. Então, por exemplo, o rio Panelão é um rio perene, porque é um rio que está todo dia lá, mesmo no período de seca. Ok? Então vamos lá. Entre os rios Tigre e Eufrates, o que a gente precisa lembrar aqui, gente? Lembra que a gente estava estudando pré-história? E que a pré-história, eu sempre boto entre aspas, porque não é que é antes da história, é antes da escrita. Então, os povos da Mesopotâmia vão inventar um modelo de escrita. Então, eles desenvolvendo essa escrita, acaba-se a pré-história. Qual foi a última coisa que a gente viu lá no período neolítico, do paleolítico para o neolítico? O ser humano ele começa a viver perto de onde? De rios, de grandes rios, porque o rio serve para navegar, para se alimentar, para beber. Então, o rio era muito importante e, além disso, o solo próximo a esse rio era muito fértil. Então, tudo que você plantava nascia. Então, percebam agora para onde aqueles povos do Neolítico estão vivendo. Então, a Mesopotâmia, por exemplo, é como se fosse o estado da Bahia. Vai ter vários povos vivendo nele. No estado da Bahia só tem Camaquã? Não, tem várias outras cidades. Então, exatamente, a Mesopotâmia é um primeiro estado. Ela vai ter vários povos vivendo nela. Um deles é os Sumérios. Os Sumérios, por exemplo, vão desenvolver a escrita. Os Babilônicos, os Assírios. Então, são só 3 povinhos que viveram aí muito importantes, que vocês vão ver na estante melhor. Então, de modo geral, tudo que vocês vão ver aqui nesse primeiro momento é um resumo de tudo, de todos esses povos, o que eles tinham em comum. Então, vamos lá. Entre os rios Tigre e Eufrates, então a civilização viveu entre esses rios. Eu acho que já ficou bem claro isso, né? Economia baseada na agricultura. Então, o que é importante a gente entender aqui? Não se existia moeda. Pelo menos não a moeda que a gente conhece hoje como dinheiro. Existe diferença. O que é uma moeda, gente? Moeda é qualquer artifício que a gente use para conseguir algo. Por exemplo, eu preciso comprar arroz na mão de Maria Fernanda. Só que não existe dinheiro. Existe moeda. Eu tenho sal. Eu troco o sal pelo arroz. Então, minha moeda é o sal. E eu entrego para ela. Moeda é uma unidade de valor que a gente pode estar utilizando para conseguir algo. Então, não se tinha dinheiro, mas se tinha um tipo de moeda. Por exemplo, a troca. Se eu tenho feijão, você tem um arroz, a gente pode utilizar elas como moeda. Como no vídeo que eu fiz produzindo chocolate, que eu falei. Os ameríndios, principalmente os maias, eles vão fazer o quê? Eles vão utilizar a semente de cacau como moeda. Então, a semente de cacau, 30 sementes de cacau, comprava-se um coelho. Lembrando que coelho era uma carne, uma iguaria muito importante da alimentação dos maias. Então, eles se alimentavam muito de coelhos. Então, vamos lá. Economia baseada na agricultura. Então, eles plantavam e eles colhiam. Era uma economia para sobrevivência. Então, subsistir. Eles pegavam, plantavam, colhiam para a sua população, para eles conseguirem sobreviver. Ok? Religião politeístas, então eles acreditavam em vários deuses e principalmente eles vão desenvolver a astrologia, o estudo das estrelas, a astronomia, que é o estudo dos astros, e o zodíaco, então eles vão acreditar em tudo isso. Sabe mapa astral, signo? Então já era algo muito antigo que eles já tinham desenvolvido aqui, que eles utilizavam como uma religião. Sociedade estamental. Uma sociedade estamental, gente, é uma sociedade dividida em vários grupos sociais,
Pensa em Camaquã, a gente tem ricos, pobres e classe média. E isso é uma sociedade, não precisamos dizer estamental, mas é dividida em grupos. Eu acho que todo mundo conseguiu entender. Mas para ela ser estamental, você conseguir sair daqui de baixo para vir cá para cima é muito difícil. Então nós temos aqui uma pirâmide social. Isso representa uma sociedade estamental, ou seja, cada bloquinho desse é um grupo. Então aqui em cima a gente tinha um monarca. O que é um monarca, gente? Um monarca ele pode ser um rei, ou seja, governa só aquele lugar, ou pode ser um imperador. O que é um imperador? Um imperador é que governa o seu lugar e tenta conquistar novos. Isso é um imperador. Então o monarca está aqui em cima, a pessoa, a figura centralizada. Embaixo a gente tem os sacerdotes, os militares, os artesãos, camponeses escravizados. Então percebam, um escravo aqui de baixo, percebam onde o escravo está. Ele consegue se transformar em um rei ou em um imperador? Não podemos dizer que é impossível, mas é muito difícil. Isso é uma sociedade estamental, que é dividida em grupos e a mobilidade de um subir é muito difícil. Então, por exemplo, quem nasceu na família real, na família de um rei, sempre vai ter linhagem nobre, sempre vai ser da família real. E um escravo, sempre quando nascer um filho de um escravo, sempre vai ser escravizado. Então, se vocês não conseguirem entender, eu explico melhor na aula, que a gente vai ter pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Sociedade hidráulica. Então, o que quer dizer isso? Sociedade hidráulica significa que eles dependiam da água. Eles sobreviviam tanto para transportar, quanto para as cheias do rio tornar o solo fértil. Então, se você tem uma vozinha, uma mãe, ou uma tia dentro de casa, ou um tio, ou um avô, que plantem no fundo de casa, ou tem uma planta, vocês sabem que eles precisam irrigar. Então, mais uma função. Mas para além da agricultura, a gente tem o quê? A gente tem o transporte, a gente tem o consumo, a gente tem a pesca. Então, eles eram uma sociedade hidráulica justamente porque eles necessitavam daquela água para sobreviver. Seja para transporte, para plantio, para consumo, mas eles necessitavam dessa água. Como todos os povos pós-pré-história, como vocês estão vendo. Aqui não é mais pré-história, gente. Agora a gente entrou nos primeiros estados e primeiras cidades. Ou seja, quando se desenvolve a escrita, acabou o nome pré-história. Ok? A primavera era um problema. Gente, a primavera ela é um período que esquenta muito a região do Oriente Médio. A Mesopotâmia ela fica no Oriente Médio. O Oriente Médio é um conteúdo que vocês vão ver melhor no 7º ano em História, mas provavelmente vocês devem conhecer em Geografia esse ano ainda, ou ano que vem. Mas o Oriente Médio vai ser um lugar onde a primavera é muito quente. Então o que acontece? Os picos das montanhas começam a se descongelar. E esse degelo acontece o quê? Aonde essa água vai se alocar onde? Nos rios que já existem. Então, quando mais água entra no rio, o que o rio faz? Ele sobe, ele aumenta seu nível. E o rio aumentando, ele faz o quê? Ele destrói tudo que está ao redor. Então a primavera, na primavera principalmente, no verão também, mas na primavera ainda era pior, porque esse degelo era maior, o nível dos rios aumentava muito, destruía plantação, casas e matavam muitas pessoas. Eles vão adequando isso, eles vão melhorando, eles vão saber cuidar e saber utilizar essas cheias do rio, mas vai demorar assim um pouco. Por exemplo, eles vão começar a carregar grandes blocos de pedra pela água do rio. Quando está cheio, eles fazem várias escavações, vocês vão ver isso no livro de vocês, tem uma imagem, eles vão cavar, e aí quando o rio enche, aquela pedra boia e leva ela para dentro da cidade. Então, agora, eles vão sofrer um pouco com a primavera, mas depois eles vão perceber. Tanto é que essa primavera ela vai servir para os egípcios começarem a acreditar em vida após morte. Por quê? Eles plantavam na terra, a terra morria, digamos assim, estava infértil. A cheia do Nilo subia, aí quando a cheia baixava, a terra estava fértil de novo. Então aquilo ali começou a fazer eles acreditarem em vida após morte. Não se preocupe com isso agora não, porque vocês vão ter uma aula só disso. Crescente fértil. Então, eles estavam em uma região de crescente fértil. Bom, crescente fértil vai receber o nome por causa da lua. Então, pense em uma crescente fértil. Assim. A crescente fértil, ela pegava todo o Oriente Médio, ou seja, pegava essa Mesopotâmia e ia até a África, até o Egito, o antigo Nordeste africano. Então, a gente tem aqui nesse crescente fértil o rio Nilo, Tigre e Eufrates. E tudo que se plantava nessas regiões nascia. Então, ele recebe esse nome de crescente fértil justamente pela fertilidade da terra
desses rios. Então a gente tem o rio Nilo, que é o rio do Egito, a gente tem o rio Tigre e o rio Eufrates, que é os rios da Mesopotâmia. Bom, os assírios vão se desenvolver na região norte da Mesopotâmia, principalmente próximo ao rio Tigre, a 2.500 anos antes de Cristo. Vão fundar a cidade de Assur, que além de ser a cidade mais importante, é a capital dos assírios. Bom, devido às constantes invasões, eles vão ser obrigados a criar um exército eficiente e desenvolver uma cultura militar, ou seja, a sua educação principalmente vai ser voltada para o militar, para formar soldados. Eles vão desenvolver o modo de produção asiático, que é um sistema onde tudo pertence ao governo, e o uso da metalurgia com armas de metais. Os sumérios, por outro lado, vão se desenvolver na região sul, vão formar as primeiras cidades. Uma das cidades muito conhecidas vai ser a cidade de Ur, ou a cadeia de Ur, que é muito famosa na Bíblia por ser de onde Abraão sai para conseguir chegar à Terra Prometida. Então, se você tiver um conhecimento bíblico, você já sabe isso que eu estou falando. Bom, eles vão desenvolver atividades comerciais, a região vai se proporcionar muito isso, além da invenção da roda. Então, por exemplo, quando eles inventam a roda, eles conseguem criar objetos como um arado para ajudar na agricultura. E não só isso, eles começam a criar carruagens e objetos de transporte terrestre. Sistema de controle de águas dos rios, por exemplo, eles começam a fazer canais de irrigação, eles conseguem fazer escavações para se trazer água para a plantação, para eles não terem necessidade de regar como a gente faz hoje. Então a água passava entre as plantações e trazer essa água para dentro da cidade. E também transportar muitas pedras pesadas para a construção de templos. Como, por exemplo, eles desenvolveram os zigurates. Zigurates eram pirâmides irregulares. Se você tem um pouco de noção de Egito Antigo e já viu uma pirâmide, pelo menos de uma foto, imagine um zigurate como uma pirâmide irregular. Bom, além disso tudo que eles vão desenvolver a escrita cuneiforme. Os babilônicos vão se localizar na região central, principalmente na Acádia, e vão desenvolver uma política centralizada até se constituir um império. Eles vão demorar 300 anos em guerra para conseguir se estabelecer na região da Mesopotâmia. Somente vão conseguir se estabelecer com a figura do monarca Hammurabi, que vai criar, por exemplo, o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis. E uma dessas leis é muito conhecida como olho por olho, dente por dente. Ou seja, o seu erro, o seu crime vai ser pago equivalentemente igual o que você cometeu. Então, eles vão ficar marcados por uma arquitetura monumental, como por exemplo a Torre de Babel, que é retratada na Bíblia, que era um zigurate, muito provavelmente, como eu falei, uma pirâmide irregular produzida a ouro para se conseguir chegar ao céu. Então ela vai ficar conhecida como Torre de Babel. Bom, os amoritas, então, eles vão fundar essa cidade da Babilônia e vão conseguir estabelecer e fundar o Segundo Império, que vai ser o quê? Quando os amoritas vão pegar desde da Assíria até a Caldeia. E aí eles fundam o Segundo Império. Esse Segundo Império, eles vão, por exemplo, escravizar os hebreus, como é colocado na Bíblia. Eles vão conquistar o reino de Judá e vão ser destruídos pelos persas. Ok? Então, pessoal, é isso. Deem um like e coloquem as dúvidas no WhatsApp.